Fala galera, tudo tranquilo? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Santangelo e a minha missão aqui é ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vamos nessa, vem comigo! Bom, galera, e o tema da aula de hoje é a função orgânica álcool. Nada mais, nada menos do que a primeira função oxigenada que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. E, para ser mais específico, a gente vai abordar aqui as classificações dos álcoois, a sua nomenclatura oficial, a sua nomenclatura usual, que cai com certa frequência no vestibular, e para fechar a nomenclatura de Kolbe. Vamos nessa? Vamos começar pela definição, né? Ô, Thiago, o que é álcool? Galera, álcool é todo composto orgânico que apresenta, no mínimo, uma hidroxila, um grupo OH ligado a carbono saturado. Tá legal? Então, não basta ter OH. Tem que ser OH ligado a carbono saturado. Pode haver mais de um grupo OH também, sem problema nenhum. E para ilustrar isso, eu trago aqui alguns exemplos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui da esquerda, percebam, existem duas hidroxilas. E essas duas hidroxilas estão ligadas a carbonos saturados. Dá uma olhadinha aí, eu estou sombreando para vocês, ó. Lembrando que carbono saturado é carbono que forma apenas ligações simples com outros carbonos, tá legal? Então, esse primeiro exemplo, ok, é um álcool. O segundo exemplo vai pelo mesmo caminho. A diferença é que tem apenas uma hidroxila, mas está de acordo com a definição. Tem o grupo OH ligado a carbono saturado. Quando a gente caminha aqui para o terceiro exemplo, a gente percebe que, embora você tenha aí uma cadeia aromática com 3 ligações duplas alternadas, a gente tem o OH também ligado a um carbono saturado. Maravilha! Os 3 primeiros exemplos estão coerentes e são álcoois. Quando a gente olha para o último, repara, eu já fiz até um X aqui, ó. Por que eu risquei? Por que isso aí, galera, não é um álcool? Porque o OH está ligado a um carbono aromático, a um carbono insaturado. E se ele está ligado a um carbono insaturado, ele não pode ser um álcool. Eu vou até sombrear aqui de outra cor para diferenciar, tá legal? Então, ó. OH ligado a carbono insaturado não é álcool. Isso aqui é um fenol, tá? Mas a gente vai abordar essa função orgânica mais para frente. Deu para pegar por que os 3 exemplos anteriores são álcoois e o último não é? Bem tranquilo, né? Vamos avançando. Vamos falar agora das classificações dos álcoois. Eu vou abordar com vocês 2 critérios de classificação. O primeiro critério é quanto ao número de hidroxilas, quanto ao número de grupos OH. Perceba que esses 2 primeiros aqui são classificados como monóis. Ou seja, cada um desses 2 exemplos aqui trata-se de um monol. E por que monol? Mono de um, né? Só tem uma hidroxila, só tem um grupo OH. Se forem 2 grupos OH, nós estaremos diante de um diol. É o que eu trago para vocês aqui no terceiro exemplo. E se forem mais de 2 hidroxilas, eu posso especificar. Por exemplo, são 3 hidroxilas, é um triol, são 4, é um tetraol. Ou eu posso ser mais genérico. Pintando mais de 2 hidroxilas, a gente já chama de poliol. Tá? Esse é o primeiro critério de classificação
que é quanto ao número, quanto à quantidade de grupos hidroxila. Vamos avançando agora para o segundo critério de classificação, que é quanto à posição do grupo OH. Então, em relação à posição da hidroxila, a gente vai classificar o álcool como primário, secundário ou terciário. Para o álcool ser primário, o carbono da hidroxila tem que ser um carbono primário. Então, esse carbono que eu acabei de sombrear na cor verde, ele é um carbono o quê, pessoal? Ele é um carbono primário. Agora, se o OH estiver ligado a um carbono secundário, que é o que está acontecendo no exemplo do meio, bom, aí nós estamos diante de um álcool secundário. Por último, se o OH estiver ligado a um carbono terciário, que é o caso aqui, bom, aí nós estaremos diante de um álcool terciário. Tranquilão? Bom, esses são os dois principais critérios de classificação dos álcoois. E agora a gente vai partir para a nomenclatura oficial. Vamos nessa? Se liga na regrinha, pessoal. A gente vai começar o nome pelo prefixo, seguido do infixo e terminando com o sufixo "ol". Vamos lá, prefixo serve para quê? Para indicar para a gente o total de carbonos na cadeia principal. O infixo vai dizer qual é o tipo de ligação química nessa cadeia carbônica. E o sufixo vai identificar a função, né? Lembra quando a gente falou lá dos hidrocarbonetos? Todo hidrocarboneto terminava com o sufixo "o". Já os álcoois vão terminar com o sufixo "ol". Aldeído vai terminar em "al", cetona vai terminar em "ona". Mas isso é papo mais para frente. Hoje, a gente vai sempre terminar o nome com o sufixo "ol". Beleza? Então, olhando para esse primeiro exemplo aqui, como só há um carbono na cadeia, como é que ficaria o nome desse álcool? Met, porque só tem um carbono. O infixo é "an", porque só há ligações simples. E a terminação é "ol", pois trata-se de um álcool. Então, esse primeiro exemplo aí é o metanol. Tranquilo, né? Já o segundo exemplo, você observa dois carbonos, que corresponde ao prefixo "et". O infixo é "an", porque não há ligações duplas ou triplas, mas apenas ligações simples, etan, e por ser um álcool, a nomenclatura termina em "ol", e o nome dele é etanol. Esse álcool, o etanol, é o que a galera chama usualmente de álcool etílico. Bom, continuando. Pô, Thiago, eu peguei já, então vamos lá. O de baixo tem 3 carbonos, 3 carbonos é prop. Muito bem. Propan, propen ou propin? Só tem ligação simples, é propan. Tem uma dupla, é propen. E se for tripla, aí é propin. Nesse caso, como só tem ligação simples, vai ficar propan. Beleza. E por ser um álcool, o nome termina em "ol". Propanol. Será? Vamos continuar. Dá uma olhada no exemplo de baixo. Percebam que embaixo você também tem 3 carbonos. Então, o prefixo também é prop. Você também tem apenas ligações simples. Então, o infixo também é "an". E também é álcool. Então, o nome termina em "ol". Pô, Thiago, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se esses compostos são diferentes, eles podem ter o mesmo nome? Claro que não, né, galera? Cada substância tem a sua nomenclatura. Então, se essas duas substâncias são diferentes, deverá haver algo no nome que seja capaz de diferenciá-las. E como é que a gente faz isso? É só pensar na diferença. Qual é a diferença entre essas duas substâncias? Não é a posição da hidroxila? Então, a gente vai ter que numerar as cadeias carbônicas. Então, vamos começar
do exemplo de baixo? Se a gente numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, percebam que não faz diferença. O meu grupo funcional vai cair na mesma posição, que é a posição 2. Então, como é que vai ficar o nome? O nome não vai ser propanol. O nome será propan 2-ol. O que é esse 2 aí? É a posição da hidroxila, tá? Por analogia, como é que ficaria em cima? Como é que ficaria o nome do terceiro exemplo de cima para baixo? Bom, em cima, nós seremos obrigados a numerar a cadeia da direita para a esquerda, para que o carbono do grupo funcional, para que o carbono do OH tenha o menor número possível. Tá legal? E aí o nome vai ser qual? Propan 1-ol. Ô, Tiago, mas eu preciso dizer propan 1-ol? Eu não posso falar só propanol? Não, galera, porque existe o propan 1-ol e existe o propan 2-ol. Então, no nome, eu vou precisar indicar a posição do OH, tá? Então, ou é propan 1-ol ou é propan 2-ol. Tranquilo? Bom, todos os exemplos de nomenclatura que a gente deu até agora são álcoois de cadeia normal. Não pintou nenhum álcool ramificado ainda. Beleza? Vamos avançando. Bom, pessoal, continuando. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Pintou um carbono terciário. E quando tem carbono terciário quaternário, a cadeia é o quê? É o quê? Ramificado. Bom, se tem ramificação, a gente vai ter que escolher a cadeia principal, numerar a cadeia principal, simbora. Ó, a cadeia principal é essa. Vamos numerar da onde para onde? Vamos numerar da direita para a esquerda. Por quê, professor? Sempre começo a numerar de modo que o grupo funcional, no caso o OH, receba o menor número possível. Quem ficou penduradinho ali na posição 2 foi o substituinte metil. E agora, como é que eu dou o nome? Eu vou dizer a posição do substituinte, o nome do substituinte, 2-metil, e agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem 3 carbonos, prop, propan, propen ou propin. Propan, porque só tem ligação simples. 2-metil, propan. Aonde caiu o OH? Não foi na posição 1? 1-ol. Esse é o nome, 2-metil-propan 1-ol. Detalhe, gente, esse 2 na frente do metil, a gente pode omitir por uma simples razão. Numa cadeia com 3 carbonos, a ramificação só pode estar na posição 2. Então é redundante colocar 2-metil. Agora, esse 1 aqui na frente do ol, eu sou obrigado a dizer, porque o OH está ligado na posição 1, mas ele poderia estar aqui na posição 2. Ó. Então, havendo mais de uma possibilidade, eu devo indicar a posição do grupo. Por isso que o nome é metilpropan 1-ol. Quando a gente caminha aqui para o exemplo de baixo, muita gente erra a cadeia principal. Mas olha só, lembra o seguinte, a cadeia principal ela não é a maior sequência de átomos de carbono. É a maior sequência contemplando as insaturações. Então, estaria errado se eu dissesse que a cadeia principal é essa. Porque eu estaria deixando a ligação dupla do lado de fora da cadeia principal. Então, na realidade, qual é o correto, gente? O correto é você pegar como cadeia principal isso aqui, ó. E aí sim, esses 2 substituintes que ficaram pendurados ali embaixo são ramificações. Na direita eu tenho a ramificação metil e na esquerda eu tenho a ramificação propil. Vamos numerar da onde para onde? Quem manda é o grupo funcional. Se o OH, está aqui o grupo funcional, hidroxila. Se o OH está mais próximo da ponta direita, a gente vai numerar da direita
para a esquerda. Se o OH estivesse mais próximo do lado esquerdo, nós iniciaríamos a numeração a partir da extremidade esquerda. Se o OH estivesse no meio, tanto faz começar de um lado ou começar do outro. Então, se o OH aqui estivesse no meio, para ele não faria diferença. E aí nós deveríamos olhar para a insaturação. Como neste caso, o OH está mais próximo da ponta direita, o correto, o esperado, é que a numeração se inicie a partir da extremidade direita. E assim fica correta a numeração. Vamos ao nome. Vocês têm aqui duas ramificações diferentes, portanto, nós deveremos citá-las em ordem alfabética. Então, eu começo com metil, vai ficar 2-metil. Próxima ramificação é o propil, caiu na posição 4. 4-propil. E agora a gente vai para a cadeia principal. A cadeia principal, quem é? Não são 6 carbonos? O prefixo é ex. Mas é hexan, hexen ou hexin? Hexen, porque tem uma dupla. E repara, eu preciso dizer a posição da dupla. Mas antes, vamos lá. O prefixo não é ex. Eu vou juntar aqui com propil e aí o H desaparece, tá? Hífen. Aonde caiu a dupla? Não foi entre o 5 e o 6? A gente sempre indica no nome o carbono insaturado de número menor. Então vai ficar 5 em... E aonde caiu o OH? Ah, Thiago, caiu na posição 3. Beleza, 3-ol. Caramba, professor, mas que nome esquisito. É esquisito mesmo, mas é esse o nome correto. Tá legal? 2-metil, 4-propilex, 5 em 3-ol. Tranquilo? Posso continuar? Então vamos lá. Avançando. Bom, agora a gente vai abordar a nomenclatura de 2 álcoois que tem ciclos na estrutura. Então, começando por esse aqui de cima, perceba que aqui também existe um carbono terciário. Olha só, esse carbono aqui, ó, é terciário. E se a cadeia tem carbono terciário, ela é ramificada. A dúvida é a seguinte: professor, quem é a cadeia principal? Será que a cadeia principal é o anel benzênico? Olha, se for o anel benzênico, você vai deixar o carbono do OH na ramificação? Galera, o carbono mais importante da cadeia é o carbono que se liga ao grupo funcional. Então, a minha cadeia principal só vai ter um carbono. A ramificação vai ser o anel benzênico. E quando o benzeno é ramificação, quando ele é um substituinte, o nome é fenil. E quando o álcool só tem um carbono, é o metanol. Então, como é que fica o nome desse cara? Fenil metanol. Esse é o nome, fenil metanol. Quando eu olho para o exemplo de baixo, eu tenho o OH ligado a esse carbono. Esse carbono é o carbono mais importante do ciclo. Então, eu já vou botar aqui o número 1 para ele. E aí, vamos lá. Gente, nesse caso, a cadeia principal é a forma geométrica, tá? A cadeia principal aí é o ciclopentano. O carbono 1 é o carbono que está ligado ao grupo funcional. E aí a gente pode numerar essa cadeia no sentido horário, ou a gente pode chamar esse cara aqui de 1, mas numerar a cadeia no sentido anti-horário. Bom, esse substituinte que está pendurado ali embaixo é o rabo de peixe, é o radical iso. E como ele tem 3 carbonos, a gente está falando de quem? A gente está falando do isopropil. Agora, qual é a numeração correta? É a que está em azul ou é a que está em vermelho? A numeração correta é a que está em vermelho, porque tanto o grupo funcional quanto o substituinte
terão os menores números possíveis. Então, eu já vou apagar essa numeração que eu fiz em azul, porque está errada, tá? Nomenclatura, galera, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí, ó? 2-isopropil. 2-isopropil. E a cadeia principal, quem é? Ciclopentanol. 2-isopropil, ciclopentanol. Esse é o nome correto para essa estrutura. Vamos avançar. Bom, agora eu estou trazendo para vocês dois exemplos. Um exemplo, na verdade, é um diol e o outro exemplo é um triol ou poliol. E como é que eu faço para nomear esses dois exemplos que eu trago nesse slide? Bom, primeiro a gente vai escolher a cadeia principal, né? A cadeia principal é essa. Percebam que essa cadeia tem simetria, então tanto faz se eu vou começar do lado esquerdo ou do lado direito, eu vou ter os grupos OH caindo sempre nas posições 2 e 3. E aí como é que vai ficar o nome? Vamos lá. Total de carbonos, 4. But, né? Butan, butém ou butim. Não tem dupla, não tem tripla. Butan. Vai terminar em ol? Não. Terminaria em ol se tivesse uma hidroxila. Como nesse caso existem duas, vai terminar em diol. Mas eu vou acrescentar essa vogal de ligação O, butano. Vou citar aqui as posições das hidroxilas, aonde caíram os grupos OH, uma na posição 2 e outra na posição 3. E aí sim, eu termino com o sufixo diol, tá? Lembrando que aí eu coloquei o di na frente do ol, porque são duas hidroxilas. Se fossem 3, seria triol. E aí, obviamente, eu teria que dizer 3 números, tá? Então, nomenclatura correta, butano 2,3 diol. E embaixo, a cadeia principal, embora pareça maior, ela é menor, tá? Se liga aqui. Só tem 3 carbonos, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3 carbonos. Prop. Não tem dupla nem tripla. Propano. Tem 3 OHs. Então vai terminar em triol. Quais são as posições das hidroxilas? Posição 1, posição 2, posição 3. Então, a nomenclatura oficial para essa estrutura é propano 1,2,3 triol. Galera, a título de curiosidade, essa substância aqui é o que a gente conhece usualmente pelo nome de glicerina ou glicerol. Tudo bem? Podemos avançar? Bom, em relação à nomenclatura oficial, eu já falei tudo que era importante para vocês. E agora a gente vai avançar e vai falar da nomenclatura usual. Tá legal? Como é que é a regrinha da nomenclatura usual? Você vai começar com a palavra mágica álcool, mais o nome do substituinte ligado à hidroxila, mais a terminação ico. Por exemplo, esse substituinte aqui é o substituinte propil. Então, como é que ficaria o nome? Álcool, propil mais ico, propílico. Álcool, propílico. É o nome usual desse primeiro exemplo. Quando eu vou para o exemplo do meio, ó o rabo de peixe aqui, ó, é o radical iso, né? Iso o que, galera? Isopropil, isobutil, isopentil. Isobutil, né? Porque são 4 carbonos. Então, a nomenclatura usual, ó, álcool isobutílico. Álcool isobutílico. E, finalmente, o último exemplo. Qual é o nome desse substituinte? É o fenil? Não. Não é o fenil porque o OH ele não está ligado diretamente ao benzeno. Ele está ligado a um CH2 aqui do lado de fora. Ó.
Esse substituinte, CH2 ligado ao benzeno, é o radical benzil. Por isso que o nome usual desse álcool é álcool benzílico. Álcool benzílico. Beleza? Simbora. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou abordar com vocês aqui agora uma outra nomenclatura, conhecida como nomenclatura de Kolbe. Bom, essa nomenclatura, ela considera o OH ligado a um carbono como o carbinol. Ou seja, o carbono ligado ao OH, que na nomenclatura oficial seria o metanol, na nomenclatura de Kolbe é chamado de carbinol. E como é que a gente faz para dar o nome segundo essa nomenclatura? Bom, a gente vai identificar os radicais ligados ao carbinol. Ó, vou destacar aqui o carbinol. Carbinol seria isso. E aí, vamos lá. Quem são os substituintes ligados ao carbinol? Esse que eu destaquei na cor azul é o isopropil. O que eu destaquei, ou melhor, o que eu vou destacar na coloração verde é o fenil. E o que eu vou destacar agora na coloração laranja é o sec-butil. E aí, como é que eu faço para nomear esse álcool segundo a nomenclatura de Kolbe? Eu vou citar esses substituintes sempre em ordem alfabética e terminar com a palavra carbinol. Lembrando que os prefixos sec e terc a gente não considera em ordem alfabética. Então, quando eu for colocar isso aqui em ordem alfabética, eu vou comparar o B, o I e o F. Tranquilo? Nomenclatura segundo a regra de Kolbe. Sec-butil, fenil, isopropil, carbinol. Segundo exemplo e último dessa aula. Vamos lá. Vou destacar aqui o carbinol novamente. Está aqui o carbinol. E aí, quais são os substituintes ligados ao carbinol? Esse aqui é o etil. E na cor azul eu vou destacar o outro, que é o metil. Show de bola! Agora vamos à nomenclatura. Como é que vai ficar? Ordem alfabética. Etil, metil, carbinol. E aí? Tranquilo? Conseguiram pegar tudo? O que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam da aula. Ficou alguma dúvida? Galera, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, seguirem a gente nas redes sociais, se inscreverem aqui no canal do YouTube. Isso é muito importante e vai me ajudar demais a continuar trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E um forte abraço, gente. Valeu!